Agora, a verbetógrafa Adriana, na fatologia, segunda linha, poderia nos falar mais sobre a autossabotagem, como reverter esse quadro? Bom, em questões que dá autossabotagem, é assim, o primeiro passo é o reconhecimento dos trafores, porque você, na autossabotagem, o que acontece? Tudo que você vai fazer, você já não faz, porque você tem a questão da síndrome da pré-derrota junto, né? Porque você acha que não vai ser completista, você não vai conseguir o sucesso, então você já não faz. Então, isso em várias áreas da vida. Então, acho que o primeiro passo é autoconhecimento, né? É assim, você tem que saber o que você é capaz, o que você não é capaz, né? Para você poder traçar, assim, como que eu vou dizer? As técnicas para você atingir os objetivos. Então, acho que o primeiro passo é a questão da autoconhecimento, autocientificidade, autopesquisa. É o passo para a gente evitar a autossabotagem. Que a gente já vai saber que, assim, se eu tenho um mecanismo de autossabotagem, eu sei como isso funciona, eu já, com autopesquisa, eu já vou calçando esses mecanismos. Na terceira linha, por que ocorre a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico? Porque eu acho que é um pouco assim, do imaginário, né? Do que representa um mestre, um título de mestre, um título de doutor. Sempre o que as pessoas pensam, não só dentro da academia, fora da academia. Ah, é doutor, nossa, então o cara sabe tudo, sabe muita coisa. Então, assim, até dentro da minha família. Minha família, assim, quando eu estava para defender o doutorado, assim, vem cá, você tem condições de ter um doutorado? Aí meu pai, não, mas você não é poliglota, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, assim, aí antes de defender o doutorado, eu estava apavorada, eu não tenho condições de defender o doutorado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na síndrome do impostor. Um colega meu, você está com síndrome do impostor. Você acha que você não tem condições. Mas por quê? Porque na minha família, por exemplo, lá tem aquele imaginário, que o doutor é um cara máximo, que sabe tudo, sabe política, sabe milhões de línguas, sabe não sei o quê, tem um conhecimento amplo de tudo. E não é verdade. Ao contrário, um doutor, em geral, ele fica mínimo 4 anos estudando uma coisa só, bem específico, ele vai saber bastante sobre aquilo. Tem trafores associados, tem até conversando comigo, para terminar um doutorado, tem alguns trafores de intelectualidade, de persistência, tem algumas coisas associadas, mas não tem esse negócio todo do imaginário que as pessoas têm em relação a isso. Então, a pessoa, o que eu vejo que era comum e muito, pelo menos o pessoal quando estava defendendo, assim, poxa, eu não tenho condições de ter esse título, e o que é esse título? Eu não sou assim, eu não sou uma doutora. Então, acho que é por isso a incidência, por causa do imaginário do que significa os títulos na área acadêmica. Adriana, por favor, aqui em Fatologia, na página 28, na terceira linha, você coloca a alta incidência da síndrome do impostor no meio acadêmico. Como que fica isso dentro da competitividade que tem no meio acadêmico, onde tem que ficar mostrando que sabe para poder ampliar os espaços? Não existe uma competitividade no meio acadêmico? Eu acho que existe como em várias profissões, tá? Eu acho que tem, tanto no meio acadêmico, tem na indústria, tem várias, mas você diz assim, qual a relação entre a síndrome e o ter que mostrar? Não, é que para mim pareceu paradoxal, assim, a pessoa tem um alto índice de incidência dentro do meio acadêmico, onde ele tem que mostrar o trafor da não intelectualidade. Ao contrário, se for para pensar, assim, ela está lá dentro, ela acha que ela não poderia estar, não mereceria estar, e então ela vai ter que correr muito e estar toda hora provando, às vezes até mais para si, que ela consegue. Entendeu? Não é uma coisa tranquila, não é aquela coisa de eu faço porque eu sei e eu consigo. Eu tenho o que fazer para mostrar para os outros ou para mim mesma que eu sou capaz. É uma tem que se, entendeu? Tem que estar mantendo na cabeça da pessoa, tem que manter a imagem dela. A imagem de que ela é, por exemplo, competente. Para ela manter aquela imagem, ela vai ter que correr atrás. Agora, se você olhar assim, no mecanismo, aí você tem alguns mecanismos como que a pessoa age. Ela é diferente de alguém que tem uma autoestima sadia, né? Que tem o reconhecimento dos trafores equilibradamente. Você vê a pessoa, ela faz um planejamento, ela produz os artigos, está tudo dentro do controle, o artigo é uma consequência do trabalho dela e tudo. Já que tem a síndrome, em geral, tem duas coisas. Ou ela faz tudo muito rápido, se livrar daquele peso, daquele negócio, não passa logo adiante, eu tenho que terminar isso. Então,
o prazo é daqui a 3 meses, já entrega logo, já se livra, já passa por revisor, não, tem que estar pronto, tem que entregar logo, tem que me livrar do peso, porque aquilo é um peso. Por exemplo, escrever o artigo e ir no Congresso é um peso, não é uma coisa corriqueira da tarefa de ela se expor, entendeu? Ou a pessoa vai, se enrola, não, e chega no final do prazo, não, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Então, ela está sempre ansiosa, sempre na pressão, ou um mecanismo de fazer tudo com muita antecedência, ou um mecanismo de fazer tudo em cima da hora. Porque aí, por exemplo, se você faz em cima da hora, eu não tive tempo de fazer, eu não deu para ser, e você tem a desculpa de por que não saiu perfeito. Porque você sabe que não vai ser perfeito. Mas você só a desculpa fica, não, se eu deixar para cima da hora, a gente não é consciente, né? A pessoa não vai deixando para cima da hora conscientemente. Se você deixa para cima da hora, sai daquele de qualquer jeito, você fala, não, eu não tive tempo, então foi isso mesmo e tal. Você já começa a criar desculpa. Entendeu? Então, não é antagônico, é natural. Agora, é bom a gente lembrar o seguinte, só tem ansiedade para escrever quem é principiante. Quem é veterano não tem mais ansiedade para nada de escrever. Mas quem é veterano também tem uma parte do que já sabe do que é capaz, né? Ser veterano em qualquer área. Veterano é veterano. Veterano é veterano, ele já tem noção. Se destacar bem isso, não é todo mundo que escreve que fica ansioso, não. Não. Eu não tenho nada disso. Não vale, né, professor? Adriana, só completando aqui, daí aquelas pessoas que são os orientadores, aqueles que todo mundo morre de medo, né, que são os PhDs, esses têm o contrário da síndrome? Esses não sofrem dessa síndrome? Não, olha, gente, outra coisa. Quem tem, por exemplo, porque a gente brinca aqui, o arrogante, por exemplo, é o que tem um problema de autoestima, né? É sempre aquela coisa do que parece, ou às vezes parece o oposto. Uma das características da síndrome do impostor é, inclusive, essa. Para o mundo, para o externo, ele é uma pessoa de sucesso. Está aqui o livro, né? Eu consegui pouquíssimo material, tá? Esse livro aqui é do Pauline Rosglance, do Impostor Fenômeno. Eles mostram vários casos, foram vários casos que ele entendeu, de que não justificaria. A pessoa é a alto nível na indústria, chefe, sabe? Diretor, tudo certo na vida, e a pessoa se acha uma impostora, acha que uma hora vão descobrir que ele não é um bom administrador. Então, não é o oposto. Quem está com a síndrome, em geral, está muito bem, ela tem as suas conquistas, mas ela não consegue valorizar, e só os outros, e só ela, é uma coisa mais alto, né? Ela que sofre com aquilo, ela que tem um autoassédio, mas para os outros, parece uma coisa absurda, você entendeu? Mas como? O cara é o máximo, o cara é um doutor, e entra um monte de gente, tem um monte de publicação, mas, internamente, ele não entende como tem um monte de publicação, ele acha que foi por sorte, ele acha que foi porque ele teve bons alunos. Eu já vi para você, não, é que eu tive sorte de ter bons alunos e eles publicaram para mim. Entendeu? Mas isso é verdade? Claro que pode ser que você teve bons alunos, mas, primeiro, por que ele teve, entre aspas, sorte de ter bons alunos? Quais seriam os trafores, por que ele agrupa pessoas boas em volta? E, querendo ou não, pode ser que o trafor, por exemplo, da escrita nos artigos que foram publicados, não seja o trafor do orientador. Isso é possível, a gente sabe disso. Mas tem outros trafores associados. Por que ele consegue, por exemplo, agrupar um monte de gente à sua volta? Por que tem um monte de gente que está trabalhando junto com ele? Será que ele não é bom, por exemplo, em estimular as pessoas a produzir bem? Então, assim, para quem está fora, ele é perfeito, é maravilhoso, está tudo bem, o cara está com a autoestima lá em cima. Mas, internamente, ele não está bem. Entendeu? Adriana, olha, Fatologia, quarta linha, primeira página 28, quarta linha, ali quase no final, o silício mental. Depois eu tenho outro item. Silício, né? Aquele negócio usado na religião. Que bota na perna, que isso. Você vai fazendo autotortura. Autotortura. Pois então, como é que é isso? Que silício é esse? É a questão quem está com a síndrome do impostor, eu brinco que não precisa de heterossediador, sozinho faz o serviço, tá? Ele tira o serviço do heterossediador. Tudo é muito, tudo leva ao ansiosismo, tudo é muito penoso. Toda hora está pensando nos resultados, em manter o resultado, em manter a bolsa do CNPq, que todo ano tem que mandar o relatório, né? Isso aí. Também tem as coisas da academia, mas tem que manter. Mas por que tem que manter?
que você tem que ser aquele top, pesquisador top? Por quê? Para que isso? Então, tem um lugar que eu falo até das questões das aparentes insucessos intrafísicos. O que eu vejo principalmente da gente que é da Conscienciologia, vamos ser sinceros, gente, não dá para a gente ser um grande pesquisador da academia e também aqui. Não tem tempo. Então, uma hora você fala assim, gente, sinto muito, vou ter que abrir mão disso. Não dá para você se dedicar para tudo isso, porque para ser um grande pesquisador em qualquer área que seja, na academia, qualquer profissão que seja, você vai ter que se dedicar muito. Você pode ver que os melhores pesquisadores eles se dedicam 60 horas por semana. E aí a gente vai deixar de lado a academia. Então, assim, para quem está de fora, desculpa, gente, a gente não é um grande pesquisador na academia, não é um grande professor, não é isso. Então, tem até um professor meu que ele vive me mandando e-mail mostrando onde tem concurso para uma universidade melhor, uma federal, no Rio, uma federal em São Paulo. Eu falei, mas, professor, eu não vou prestar concurso. Mas é difícil para esclarecer para essas pessoas, eles compreenderem por que eu vou ficar numa universidade em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, entendeu? Paraná. É difícil as pessoas compreenderem. Mas, então, assim, aquele negócio a gente está querendo manter. Só que, às vezes, o que eu vejo síndrome do impostor, no meu caso, eu transferi da academia para a Conscienciologia. Eu só fiz a transferência de ansiedade, de necessidade de estar fazendo tudo, muita coisa, de um lugar para o outro. Porque a patologia não some, né? A consciência não muda, ela só mudei de lugar. Entendeu? Então, muita coisa eu não fazia no início, ou quando fazia era uma ansiedade muito grande. Eu demorei, sei lá, quantos anos de Conscienciologia, eu tenho 7 anos na Conscienciologia para conseguir falar no curso, que foi no curso com a Alzira, com Citrafor. Muito bom curso com Citrafor, para quem tem síndrome do impostor e correlatos, tá? Eu fui obrigada a falar que o meu Megatrafor é a intelectualidade. Gente, se você parar para pensar, é uma coisa ridícula. Entendeu? Não, no meu caso é ridículo, gente. Eu passei uma vida estudando, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, sou professor universitário. Caramba, nem que, sabe? Mas por quê? Eu acho que um dos problemas, eu acho que do que eu vejo do síndrome do impostor, do assumir o trafor, ou do megatrafor, é de você achar que se você tem aquele megatrafor, você tem que ser melhor que os outros. Não é isso. O megatrafor quer dizer que aquele trafor, para você, te ajuda nas reciclagens, nas autossuperações. Então, acho que isso é um erro comum, né? Do questão do não assumir o megatrafor. Porque a hora que eu digo para todo mundo que meu megatrafor, estou lá, que a gente tem que escrever no quadro, né? Bem grande, é intelectualidade, a sensação que a gente tem é que a gente está falando para todo mundo que a gente é capaz de fazer tudo com intelectualidade, que é capaz de compreender tudo, de saber tudo. Não é isso. Entendeu? Então, eu acho que a questão desse negócio, então, quando de que você não consegue assumir seus trafores, não consegue fazer as coisas, tudo para você ter um peso muito grande, tudo é muito pesado, entendeu? Um simples falar numa tertúlia, fazer uma pergunta numa tertúlia, é pesado, porque o que as pessoas vão pensar que a tua pergunta é idiota, e você começa a pensar um monte de coisa, né? E começa aquele já elucubração mental, né? Imaginar o que as pessoas imaginam de você. E começa isso. Então, acho que a vida como um todo fica muito difícil. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da Conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo.
um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas, de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.